Olá, queridos, que a paz esteja convosco. Aqui quem vos fala é o pregador Wesley Rabelo e você está no canal Reformadores do Evangelho. Nós iremos refletir nesta ocasião sobre um importante tema atualíssimo e que exige de nós uma profunda reflexão. Trata-se do fim de um reino poderoso e o início de uma grande catástrofe. Este é o tema que eu gostaria de refletir com você e gostaria de convidar você para, comigo, neste momento, a partir de agora, refletirmos juntos sobre este importante tema. Então, fique conosco até o final desse vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar. E deixe também o seu comentário. A sua opinião é importantíssima para nós. Bem, mediante ao tema o fim de um reino poderoso e o início de uma grande catástrofe, eu gostaria então de convidá-los para junto nós refletirmos no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 12, capítulo de número 11, versículo 41 até o 43, e o capítulo 12 até o versículo de número 15. Nós vamos refletir uma leitura um pouco extensa, mas para a nossa reflexão. Diz o texto no capítulo 11, versículo 41 do livro de 1 Reis. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos no livro da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e sepultado foi na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. Meus queridos irmãos, este é um texto dramático que aponta para nós aqui o ponto crucial da divisão do reino de Israel. Divisão entre reino do norte e reino do sul. Reino este que, a partir deste momento, estará em guerra durante toda a história, até mesmo entre si. E a instabilidade monárquica desses reinos nunca mais será a mesma. O poder desses reinos nunca mais serão os mesmos depois desta divisão. Tudo porque os governantes, os líderes que assumiram o poder, deixaram de fazer a vontade do Senhor. Isso é um perigo gravíssimo, uma realidade presente nos nossos dias. Também nos nossos dias está presente esta realidade. Este jovem, por nome Roboão, filho de Salomão, depois da morte de seu pai, passa então a governar em lugar de seu pai. Mas por conta da sua superficialidade e da sua insensibilidade à voz de Deus, ao conselho de Deus, à orientação de Deus, ele tomou atitudes precipitadas e então consequências gravíssimas vieram a acontecer. Eu gostaria então de pensar convosco dentro desse curto tempo sobre este texto e sobre as realidades dramáticas que ele tem a nos fornecer. Eu gostaria de extrair aqui algumas delas para a nossa reflexão. E eu gostaria de conduzir você nesta reflexão baseado em dois pontos principais dentro desta mensagem. O primeiro deles é olhando para o governo poderoso que este jovem assume, o reino poderoso que assume Roboão. Se nós formos olhar de forma ampla para o governo que agora está sobre o poder de Roboão, é de nos assustar o tamanho do poder e do legado que este menino recebe. Se você perceber e fizer um apanhado um pouco mais amplo, desde o
primeiro livro de Samuel, você vai perceber com muita clareza que não se trata apenas de uma cadeira, mas é um reino poderoso que este jovem está assumindo. Um reino poderoso que tem como cabeça, como chefe, o próprio Deus, o Senhor de toda a glória. Foi ele quem estabeleceu esse povo. Esse povo é o povo de Deus. É o povo mais poderoso da terra. É o povo mais inteligente da terra. É o povo que mais viu milagre em toda a história da raça humana. Ninguém viu mais milagres e mais acontecimentos sobrenaturais extraordinários vindo da parte de Deus do que o povo de Israel. É um povo com um legado histórico respeitadíssimo, que atravessa gerações, séculos, milênios e tem sido alvo de perseguições durante toda a sua história. Entretanto, permanece até hoje, permanece de pé, permanece firme até hoje, porque o seu alicerce não é humano, o seu alicerce não é filosófico, o seu alicerce não é ideológico, o seu alicerce é espiritual. E o nome do seu alicerce é o Deus Todo-Poderoso. Esse menino recebe esse povo para governar. Ele tem nas mãos agora este povo, o povo que foi conduzido por Abraão, que nasceu de Abraão e que foi conduzido pelo deserto por Moisés, que foi liderado por Josué, que foi governado por Davi, que foi edificado por Salomão. É este povo que Roboão está assumindo para governar. Esse era o reino que esse jovem acabara de receber. Um reino poderoso. Não era apenas um trono que ali estava para ser ocupado. Ali estava um lugar de honra, mas também de muita responsabilidade. Com muitas guerras vencidas, com muito respeito conquistado, com muitos territórios conquistados, com muito legado naquele trono, pois o povo de Israel desfrutava do momento mais harmonioso, do momento de maior aquisição, do momento de maior crescimento econômico, de maior ampliação do reino de Israel durante toda a história de Israel. É quando ele recebe este trono, ele recebe esse legado também. Perceba o tamanho da responsabilidade que está por trás da posição a ser ocupada. Não é apenas um trono, não é apenas uma cadeira a ser ocupada. Não, é um legado histórico, é uma posição de honra, mas que exige daquele que ocupe a responsabilidade, compromisso e fidelidade com os princípios que fizeram aquele rei chegar àquele patamar e com o povo que, junto com aquele reino, também se esforçou e trabalhou junto, cooperando para o crescimento e ampliação do mesmo. Amados, esta é uma lição muito importante. É algo para nós refletirmos, porque deveras nós estamos vemos isso a todo instante, uma disputa pelo poder, uma disputa pela posição, pelo primeiro lugar, para ocupar primeiros lugares, mas qual é a intenção real? Qual é a motivação? O que leva aqueles que disputam, aqueles que estão sempre disputando estes poderes, estas posições, o que leva estes a disputar esses poderes? Qual que é a intenção? Qual é a motivação por trás do desejo de se tornar um ministro, um governo, um líder? Qual é o desejo? É para fazer a vontade de Deus? É para fazer o querer e a vontade do Senhor? O reino destes homens é poderoso e alcançou marcos extraordinários por causa dos seus princípios. Se você notar, ao longo desses pontos esclarecidos, nós podemos perceber que a adoração a Deus e o compromisso com o relacionamento com Deus era a marca desses reinos. Davi tinha um relacionamento com Deus, trouxe a arca para perto, trouxe a arca para Jerusalém, colocou-a numa habitação,
projetou no seu coração a construção de um templo, tinha relacionamento com Deus e projetos para com o reino de Deus também. Salomão entra na história e então enriquece aquele reino, dando, polindo com muito poder, com muito vislumbre, com muita glória, mas não deixando de glorificar o Rei da Glória, de criar um templo, de construir um templo suntuoso, belíssimo, o mais lindo de todos os templos da história do povo de Israel, para então adoração a Deus, para adoração a Deus. Homem que orou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu os holocaustos. Foi o segundo homem que fez descer fogo do céu, foi Salomão. Ele orou e quando orou, Deus derramou fogo do céu e consumiu os holocaustos. Coisa tremenda, coisa fabulosa. Eram estes homens que eram ricos e poderosíssimos, mas que tinham, acima de tudo, compromisso com Deus. A marca do seu reino não era o seu poder, era o poder de Deus através do seu compromisso com Deus. É isso que fez a diferença no reinado de Davi, sobretudo, e de Salomão. Claro, cada um deles com as suas falhas, cada um deles com as suas quedas, sim, cada um deles com as suas fragilidades, porque estamos falando de seres humanos, mas homens comprometidos com o Rei da Glória. É isso que precisa ser levado em conta. Mas esse menino, esse jovem, por nome de Roboão, não se atentou para esses detalhes tão robustos, tão importantes, tão suntuosos e tão necessários. E ele agora, quando ocupa o reino, ele ocupa sem a menor capacidade psicológica, espiritual. Perceba, nós vamos começar a notar aqui alguns detalhes no texto, para nós, então, passarmos para a segunda parte desta mensagem. Se você perceber, o capítulo de número 10, 11, termina dizendo que Salomão realizou muitos atos. E o texto finaliza dizendo, quanto aos mais atos de Salomão, ou seja, deixando claro que não foi somente o que está escrito, teve mais coisas que foram realizadas por Salomão que não foram escritos, não foram registrados na Bíblia, mas que estão no relato histórico dos livros da história de Salomão, das crônicas de Salomão. Ou seja, está para deixar claro que estes homens tinham um compromisso com o povo, com a nação, com Deus. Havia princípios por trás, eram homens que trabalhavam incansavelmente, trabalharam incansavelmente. É isso que a Bíblia registra, tanto na história de Salomão, quanto nos demais livros escritos por ele, Provérbios e Eclesiastes, sobretudo Eclesiastes. Então, para nós entendermos o tamanho do poder que está por trás desse trono, que está por trás desse governo, que precisa ser levado em conta antes de qualquer coisa, antes de se assentar nesse trono, é preciso levar em conta a história. A história, a posição conquistada até ali, este reino, conquistado com muitas guerras, conquistado com muita bravura, é transmitido agora para alguém imaturo. Roboão, sem o menor sentimento de simpatia, de empatia pelo seu povo. Perceba, e agora nós vamos ver a catástrofe. Nós vemos o reino poderoso, agora nós vamos ver a catástrofe. Olha para você avaliar comigo a catástrofe, perceba. Em primeiro lugar, a catástrofe começa quando o governo não tem compromisso com os valores e nem empatia pelo seu povo. Quando o governante não tem compromisso com os valores já estabelecidos. Os valores não é estabelecido pelo governo, os valores é estabelecido por Deus. O governo segue os padrões que já estão. Ele não inventa padrões. O primeiro erro dele é que ele não dá ouvidos ao conselho, aos conselheiros do rei. Se você notar, o versículo 6 diz que teve o rei Roboão conselho com os anciãos,
que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós a que responda a este povo? Ele foi buscar conselho na pessoa certa, mas não deu ouvidos a esse conselho. Ele não deu ouvido. Ele teve conselho com os anciões, mas ele menosprezou, ele negligenciou a voz da sabedoria. Ele negligenciou a voz do conhecimento. É isso que acontece. Na grande maioria das vezes, é quando um governo assume, ele retira tudo o que o outro já fez. Não porque o que o outro fez estava errado, mas porque não é o que ele quer fazer. Ele quer fazer não para ajudar, ele quer fazer da sua forma, ele quer fazer para a sua glória. É assim que acontece na maioria das vezes. É isso que nós temos visto ao longo da história, é isso que nós estamos vendo neste tempo presente. É um governo que governa não segundo mandamentos, princípios, leis, não. É do meu jeito. É uma imposição. E, amados, não é imposto. Jesus não impôs nada a ninguém. Jesus não impôs nada, absolutamente ninguém. Tudo que Jesus fez, ele fez pelo povo, ele fez para alcançar-nos, ele fez para salvar-nos e não para nos escravizar. Então, nós precisamos entender isso. Mas perceba mais, perceba mais. Em primeiro lugar, ele não dá ouvidos à voz da experiência. Mas ele também não dá ouvido à opinião da população, que é quem mais tem acesso à realidade cotidiana da nação, a população. A população vê ele no versículo 5 e disse assim: olha, no versículo 4, teu pai agravou o nosso jugo, agora pois alivia a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo, que nos impôs e nós te serviremos. O povo está dando para ele o álibi, o povo está dando para ele, na mão dele, a receita para a boa administração. Não fazer a vontade do povo, mas fazer aquilo que é necessário pelo povo. Era isso. Ele precisava apenas disso. E na voz dos conselheiros, ele disse: olha, se você servir o povo, se você for servo do povo, então o povo será servo seu para sempre. O que os anciões estão dizendo aqui? Ou ensinando o mesmo que Jesus ensinou. Jesus ensina mais tarde da seguinte forma: olha, aquele que quiser primeiro será o último e servo de todos. Aquele que quiser ser o maior, ele será servo de todos. Esse é o modelo de governo. O governo é para isso. Aquele que está no poder, ele não está no poder para governar e para ser ele a autoridade soberana. Não, ele está lá para administrar para o bem do povo, para o bem da nação, para o bem da sociedade. Perceba mais. Em terceiro lugar, ele se deixou ser influenciado pela voz da inexperiência e seduzido pelos prestígios. Os jovens vão dizer isso a ele, lá no versículo de número 10, que ele precisava manter esse jugo pesado, porque o jugo pesado trazia riquezas para ele. O jugo pesado colocava peso nas costas da população, mas trazia dinheiro, riqueza para ele. Ele precisava manter, precisava alargar ainda mais, crescer ainda mais esses impostos. Era isso o conselho que os jovens haviam dado. Mas por que esses jovens dão esse conselho? Porque eles não tiveram no deserto. Porque eles não venceram nenhuma guerra, eles não viram nenhuma guerra durante todo o seu território. Foram meninos que foram criados como filhinhos de papai no berço rico de Salomão. Não tiveram acesso à miséria. Aí eles não presenciaram a escravidão do Egito. Eles não presenciaram as grandes moléstias sobre o povo de Deus, promovido pela mão pesadíssima e opressora do Egito. Eles não presenciaram nada disso. Eles não viram os grandes conflitos, as grandes guerras promovidas pelos inimigos tentando vencer o território do seu povo.
Eles não passaram por nenhum conflito de guerra. Viram a vida toda no berço da riqueza. Por isso eles estão dando esse conselho. Mas perceba mais. Perceba mais. Em quarto lugar, ele errou quando a sua negligência, por conta do seu egoísmo e do seu orgulho, colocou em xeque o poder daquele tão robusto governo e dispersou todo o povo, dividindo o reino e dispersando a população. Diz a Bíblia, lá no versículo que nós lemos, versículo 16 e 17, que 17 e 18, que é quando o povo viu que ele não obedecia mesmo, que ele não queria dar ouvidos, que ele não queria se voltar para o seu conselho, então, diz a Bíblia que o povo seguiu a Roboão, seguiu a Jeroboão, o povo se dispersou, e então foi-se embora para o território de Samaria, e lá caíram em profunda idolatria. É quando o homem tira o seu coração da presença de Deus, quando ele tira Deus do seu coração, quando ele tira os princípios do seu coração, quando ele tira os valores, quando ele negligencia os valores e os princípios e mergulha no caminho obscuro do seu desejo carnal, da sua própria visão, é que ele está levando, não apenas ele, mas todos aqueles que seguem a ele e que estão debaixo do seu poder, a terrível adversidade, a consequências gravíssimas e destruidoras. Foi isso que aconteceu. É isso que aconteceu com o governo de Roboão, e o modelo do governo de Roboão é o modelo do governo de alguém que não quer governar debaixo dos princípios, que não quer governar debaixo da lei de Deus, debaixo dos marcos impostos, colocados pelo próprio Deus, estabelecidos pelo próprio Deus. É alguém que quer governar segundo o seu próprio coração enganoso. E a Bíblia diz que há caminhos aos homens que parecem direito, mas que os seus fins são os caminhos da morte. Este também é um ponto que nos leva a refletir sobre a realidade da Igreja de Jesus, que mais tarde será constituída a Igreja de Jesus Cristo. O Senhor que venceu as guerras tão poderosas, guerras das quais nós não poderíamos vencer, e entregou na mão dos apóstolos que deram uma notoriedade à Igreja de Jesus e a entregaram na mão dos pais da Igreja, que então começaram a afrouxar as cordas, e hoje a Igreja chegou aonde ela está. Ao longo dos anos, afrouxaram-se as cordas, e a Igreja hoje chegou onde ela está, em profunda divisão entre si mesma, dispersa e precisando de um socorro. Que nós venhamos aprender com a palavra do Senhor, que nós possamos aprender com esta palavra, a não cair nesses mesmos erros, a não cair nessas mesmas frustrações, a não entrar por estes mesmos caminhos, porque o fim de Roboão foi gravíssimo, foi severo, assim como foi também o de Jeroboão. Mas a Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Esse será bem-aventurado, como diz o salmista no Salmo de número 1. Que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que nós possamos ter as nossas bases estabelecidas, acima de tudo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus para nos livrar, para nos salvar, para nos resgatar de todo mal. Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.